Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus, o amor de Maria esteja contigo, tudo bem? Eu me chamo Brás, atualmente estou como coordenador do Ministério de Pregação do Estado de Goiás, participo do grupo de oração Jesus Nosso Guia, que se reúne todas as terças-feiras aqui na Arquidiocese de Goiânia. Estamos aqui neste encontro de servos que vai acontecer online, era para acontecer presencial, mas devido às circunstâncias nós estaremos aqui falando por esse canal. Que Deus te abençoe, meu irmão, que nós possamos rezar juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso refúgio contra as maldades e cilados do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o tema hoje que nós vamos aqui falar é autoridade espiritual. Você sabe o que é autoridade espiritual, meu irmão? É muito importante para nós pregadores. Nós pregadores precisamos estar revestidos de uma autoridade, e a autoridade de Jesus. Amém? Basicamente, o que é autoridade espiritual? É exercer domínio sobre as forças do mal. Porém, toda autoridade, é em nome de Jesus. Provém de Jesus. A gente vai olhar aquilo que está escrito lá na carta de São João, no capítulo 3, versículo 8b, que diz assim: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, aqui a palavra ela deixa bem claro, que existe o mal e Deus exerce um domínio sobre tudo, inclusive sobre o mal. Deus manda e desmanda em todas as coisas. E essa autoridade, que é de Jesus, ela é confiada a nós. Então Jesus concede a nós o direito de que é dele, e nos confia o domínio sobre as forças do mal. Então, esse domínio é do Senhor Jesus Cristo, mas ele nos concede esta graça. E por que nós precisamos desta graça? Por que nós necessitamos, de estar revestidos dessa autoridade em nome de Jesus? Sabe, nós pregadores, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nós somos enviados e anunciar a palavra de Deus. Olha aqui que Jesus fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a seguir. Diz assim: Mas Jesus aproximando-se, lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo aquilo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja que isso aqui é uma ordem para nós, uma ordem que Jesus nos dá. E depois ensinai a todas as nações. Se nós olharmos aqui no Evangelho de São Marcos também, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele vai falar a mesma coisa. No Evangelho de São Mateus ele vai falar assim, de São Marcos, perdão. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles e confiava a sua palavra com milagres que o acompanhavam. Então aqui a gente vê que esta ordem que o Senhor nos dá, e Ele nos envia a pregar o Evangelho em seu nome,
porque a boa nova é a boa nova de Jesus, nós precisamos estar preparados com esta autoridade, né? Sem ela nós não podemos fazer nada, por nós mesmos nós não fazemos nada, né? Então, o que eu preciso? Como eu posso ter autoridade espiritual? Somente se submetendo ao senhorio de Jesus Cristo. Não há outra forma. E submeter ao senhorio de Jesus Cristo é viver conforme Ele nos pede, né? Como aqui no Evangelho vai dizer, ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei. E os ensinamentos de Jesus é o quê? É buscar o reino do céu acima de todas as coisas. E como pregadores, irmãos, nós temos que ser verdadeiros. E para buscar a verdade somente na palavra, e vivendo essa verdade. Muitas vezes a gente vê pregações que acontecem, né? Pregações que as pessoas elas não oraram, pregações que as pessoas não leram a palavra de Deus, não pegaram nenhum conteúdo para poder pregar a palavra de Deus. E aí vão sem autoridade nenhuma. Muitas vezes a gente vê as desculpas que são dadas exatamente porque estão com excesso de trabalho, o ativismo, né? Fazem isso, fazem aquilo outro e acaba que não preparam como precisava preparar. Como vão ter autoridade espiritual nesse caso? Vão falar aquilo que muitas vezes ouviu dizer até de uma outra pregação. Vão dizer aquilo que às vezes foram até consultar lá o Google, né, para poder pesquisar um pouco mais rápido e fazer uma pregação ali, né, sem estar debaixo dessa autoridade de Jesus, fala aquilo que quer. E aí uma pregação sem conteúdo. Não muda ninguém, não transforma a vida de ninguém, né? Então, você vê que Jesus ele dá essa autoridade aos discípulos. Tanto que os evangelistas, né, então a gente pode olhar em Marcos, Mateus, Lucas e João, né, todos eles receberam essa autoridade do Espírito Santo para poder escrever. O autor é o Espírito Santo, mas escreveram realmente, né, como homens de Deus, naquilo que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós também, pregadores, nós precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo. E como é que eu consigo isso? Como é que eu faço para ter, né, esta intimidade com o Senhor? Nós precisamos entender, né, e aqui eu quero pegar um documento, uma exortação do Papa Francisco, que está nesse documento aqui do Evangelho Gáudio, a alegria do Evangelho. No parágrafo 151, que vai dizer assim: o Espírito Santo que inspirou a palavra é quem hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores, que se deixa possuir e conduzir por ele, e põe na sua boca as palavras que ele sozinho não poderia encontrar. Então, o Papa aqui ele está dizendo exatamente o que a palavra de Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos aprender e ensinar por meio do Espírito Santo. Então, é fácil a gente poder compreender isso quando nós olhamos de fato o que é uma autoridade, um exemplo de autoridade. Nós estamos vivendo agora esses dias do coronavírus, né? E as autoridades elas nos pediram para que ficássemos em casa. Proibiu então as empresas, muitas das empresas de abrirem, elas tiveram que fechar a porta e tiveram que se recolher em casa. Nós estamos aí vivendo esse período de quarentena. Interessante que para nós estamos vivendo a quaresma, né, os cristãos. E de uma certa forma, se nós podemos tirar um bem dessa situação que está passando, é que todos hoje estão vivendo essa quaresma, né? E isso faz com que nós olhemos para dentro de nós, porque alguma coisa está acontecendo. Algo está acontecendo dentro de nós. Algo está sendo mexido, transformado, né? Então, a gente vê que não é a obra também do acaso, quando nós passamos por certas situações em que nós precisamos nos recolher. Porque o Espírito Santo ele precisa falar muito conosco e nós precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo. E aí é preciso pontuar algumas coisas, né, para que a gente tenha essa autoridade espiritual. Nós precisamos ver que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas.
não é? Aquilo que está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, e também em Levítico 19, 18, em que é aquela palavra que nos dá um direcionamento de quem é Deus e de quem nós somos e a quem nós pertencemos, não é? A palavra que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Esse é um grande mandamento para nós reconhecermos realmente esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é amor, esse Deus que se deixa amar. Jesus, ele depois vai completar esse mandamento lá em Marcos 12, 29 e 31, onde ele fala, e amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos, ele resume aí todos os outros mandamentos nesse. Amando a Deus sobre todas as coisas, nós vamos conseguir, com certeza, cumprir os outros mandamentos. Amar ao próximo, amar nós mesmos, né? Jesus ainda fala como é que é possível alguém dizer que ama o seu próximo, que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, porque Deus nós não vemos, e muitas vezes dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, mas não conseguimos amar o próximo, então nós somos mentirosos, né? E aqui é preciso entender que a nossa convocação como cristãos é exatamente no amor. O amor vai sobrepor sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Se Jesus ele se manifesta, para destruir as obras do mal e nos convoca, assim como batizados, como cristãos, a assumirmos esse papel na nossa vida, e nós, pregadores, ainda mais, temos esta autoridade que foi nos dada em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, sobretudo, saber que nós precisamos amar. E esse amor ser praticado no dia a dia como cristãos. Nós vemos aí alguns exemplos dentro da igreja, exemplos que realmente pode nos impulsionar. A gente pode olhar, por exemplo, São Padre Pio. São Padre Pio é um santo do nosso século passado agora, um santo muito atual, que as pessoas conhecem bem a história. Se você não conhece, eu convido você a conhecer, em que ele foi estigmatizado. Ele sofreu nas suas mãos, os seus pés, os estigmas de Jesus. E ele sentia dores terríveis. E por causa disso ele foi caluniado. Muitas pessoas falavam que ele era um charlatão, ao ponto até dele passar por uma investigação de médicos irem lá conferir realmente se aquelas feridas que se apresentavam nas suas mãos eram autênticas. Então passava mês com ele fazendo curativo nas suas mãos, colocando remédio cicatrizante para ver se aquilo era uma coisa realmente da carne, mas depois descobriam que realmente é algo sobrenatural. Mas ele foi caluniado, foi perseguido, inclusive dentro da igreja, e foi proibido até de celebrar a missa pública, ele só podia celebrar lá onde ele ficava, no monastério. E nem por isso ele perdeu a sua essência, ele deixou de amar a Deus, porque ele sabia quem Deus era. Ele reconhecia isso todos os dias. E este amor incondicional, esse amor que ele passou a ter, fez com que ele pudesse também amar o próximo. A gente vê os relatos de que ele ficava às vezes 14, 15, 16 horas por dia atendendo confissões. Então, quer dizer, isso é uma obra de caridade. Um homem que viveu a sua fé, e era um homem também que ele tinha muita autoridade no falar, ele não balizava ninguém não, ele falava mesmo com propriedade, falava com amor, lógico, mas ele também falava com autoridade, como aquele realmente que ele vivia aquilo que eram os mandamentos de Deus, para poder nos chamar a atenção.
Então, ter autoridade espiritual, pregar a verdade é muito importante. Não é essas pregações que muitas vezes as pessoas querem pregar o amor, mas não têm esta autoridade e às vezes não estudam aquilo que vão pregar, o querigma, não ouvem aquilo que o Espírito Santo está dizendo, prepara de qualquer maneira e aí chega lá e faz uma pregação mamão com açúcar. Às vezes uma coisa que já, até como eu disse antes, já viu na televisão lá e está só repetindo. Não escutou para aquele momento. Então, quando nós falamos de autoridade espiritual, nós precisamos entender que nós, pregadores, nós temos isso concedido por Deus, um privilégio, não é porque nós merecemos, mas por pura graça do Senhor, por pura graça. E aí, nós precisamos voltar naquilo que esse ano o nosso coordenador nacional, no Vinícius, ele propôs para que a gente possa resgatar. E então nós precisamos resgatar essas pregações com autoridade espiritual, sabe? Pregações realmente que mexem lá no íntimo do ser, faz com que as pessoas possam entrar em si, reconhecer esta autoridade de Jesus Cristo, possam ter verdadeiramente um encontro pessoal com Jesus Cristo. E essa autoridade espiritual, eu quero destacar aqui também, nessa exortação do Papa também, que fala aqui sobre o chamado à santidade no mundo atual. Olha só o que o Papa fala aqui no parágrafo 129. Ousadia e ardor. Ao mesmo tempo, a santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador, que deixa uma marca neste mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, repetindo-nos com serenidade e firmeza. Não tenhas medo. Marcos 6,50. Eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Lembra do que ele falou aqui? E nos evangelhos que eu li, tanto de Mateus como de Marcos, até os fins dos tempos eu estarei contigo. E aqueles que observarem esses meus mandamentos farão coisas superiores àquilo que eu faço. Então, te dá realmente esse ardor. E o que é ardor? É esse queimar dentro da gente. Quando o pregador ele fala na autoridade do Espírito Santo, ele fala na autoridade, no nome de Jesus Cristo, o coração queima. O coração incendeia, faz com que o coração das pessoas também sejam impactados, incendiados também com a palavra de Deus. Então, isso que o Papa está falando aqui. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, precisamos entender que Deus está conosco todos os dias, toda hora, todo momento. Não é só um momento da nossa vida. Se nós enfrentamos dificuldades, se nós passamos por momentos difíceis, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Houve muito sofrimento ali antes da ressurreição. Você entendeu? Então, o Senhor está conosco, os obstáculos virão, as dificuldades virão, mas precisamos ter essa coragem. Essas palavras, ele continua dizendo aqui, essas palavras permitem-nos partir e servir com aquela atitude cheia de coragem que o Espírito Santo suscitava nos apóstolos, impelindo-os a anunciar Jesus Cristo. Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, ardor apostólico, tudo isso está contido no termo parresia, uma palavra com que a Bíblia expressa também a liberdade de uma existência aberta, porque está disponível para Deus e para os irmãos. O Beato Paulo VI mencionava, entre os obstáculos da evangelização, precisamente a carência da parresia, a falta de ardor, tanto mais grave, porque provém de dentro. Quantas vezes nos sentimos instigados a deter-nos na comunidade da margem? Lembra do que eu falei? Quando a gente vê pregações mamão com açúcar, quando a gente vê pregações que não têm autoridade espiritual, porque não reconhece
né, Jesus como seu Senhor e que é Senhor da sua vida, nossa, e é do Senhor também de quem ouve a pregação, a palavra de Deus. Então, ter essa autoridade, nós precisamos entender isso. E nós precisamos saber que nós precisamos viver essa santidade. Como é que eu vou falar, né, da verdade se eu não estou vivendo? Se eu não creio, se eu não oro, se eu vivo nesse ativismo e muitas vezes levo a minha vida na correria, faço isso, faço aquilo outro, mas não faço aquilo que é preciso, aquilo que necessita. Então aqui eu estou exortando meu irmão nesta palavra para que nós possamos preparar melhor os nossos ensinos, as nossas pregações, para ter essa autoridade espiritual. Sabe, irmãos, hoje a gente vê a realidade dos grupos de orações, muitas vezes, grupos de orações que já tem aí, às vezes 10 anos, 15 anos, e não tem um pregador no grupo de oração. Os pregadores muitas vezes saem de fora, não formou nenhum pregador. E o que muitas vezes tem sido pregado nesses grupos de oração? Né? A gente precisa procurar entender, é preciso formar as pessoas também. E você, pregador que está me escutando, essa autoridade espiritual também é de formar outros pregadores. Nós precisamos multiplicar esta palavra, exatamente para que volte nesse retorno da palavra de Deus, que volte com autoridade nas nossas mentes, no nosso coração, na nossa boca, de anunciarmos mesmo com parresia, com liberdade e também viver esta verdade. Nós precisamos viver esta verdade. Eu quero pegar aqui também uma parte aqui do livro do padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, né, que ele sempre nos exorta também. Esse livro é muito bom, tá? O Mistério da Palavra de Deus. E aqui eu peguei uma parte que está na página 69 do livro, diz assim: algo que ajuda o pregador a permanecer humilde é o que dizia o santo monge russo Serafim de Sarov: pregar é fácil, pregar é fácil, é como arremessar pedras do alto de um campanário. Difícil é colocar em prática aquilo que se prega. Tão difícil quanto carregar nos ombros aquelas mesmas pedras da terra até o cimo do campanário. Então pregar, às vezes, qualquer um pode pregar. Mas vai estar sendo o quê? Um papagaio só repetindo as coisas? Nós precisamos então entender que nós precisamos pregar com a nossa vida, precisamos pregar aquilo que a gente vive, né? E precisamos nos lembrar então da palavra que está lá na primeira carta de São João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, que fala sobre a fuga do pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para perdoar os pecados e para purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, isto vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja, nós precisamos reconhecer que esta caminhada que nós fazemos, nós também somos pecadores, né? E aqui a palavra está dizendo que todos nós pecamos, precisamos reconhecer isso. E o inimigo, o demônio, o mal a quem Jesus se manifesta para poder destruir as obras do demônio, vem querer nos acusar. Por isso muitos pregadores às vezes não abordam nem certos tipos de assunto, porque não estão vivendo verdadeiramente. Então, que autoridade terão para poder falar de alguma coisa estando em pecado? Então ele vai nos acusar. Nós estamos em pecado, ele vai nos acusar. Então nós precisamos fazer o quê? Confessar os nossos pecados. Confessando os nossos pecados, ele já não tem mais do que nos acusar. Precisamos então viver essa santidade. Precisamos orar, nós precisamos ter a comunhão com Jesus Cristo, nos submeter a Jesus Cristo, passar por esse tempo
né, que nós precisamos orar, entrar dentro de nós, reconhecer esse Deus que está acima de todas as coisas, né, assim como está escrito lá em Filipenses 2, a partir do versículo 7, né, em que São Paulo ele fala que Deus exaltou a Jesus Cristo soberanamente e colocou o nome dele, que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, na terra, no céu e nos infernos, e confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, reconhecendo, né, Jesus como Senhor e Salvador, estando debaixo desse senhorio, reconhecendo esse senhorio sobre as nossas vidas, reconhecemos também que somos pecadores, que precisamos andar, né, firmemente com o propósito da verdade. Então aí a gente vai conseguir pregar com autoridade, não é? E ter humildade também, porque a gente sabe que Deus acolhe a oração daqueles que são humildes. E a gente lembra de uma autoridade, por exemplo, da Bíblia. O centurião procura Jesus e ele pede para que Jesus possa curar um seu soldado. E o que acontece? Ele chega até Jesus e fala para ele, e Jesus quer ir na casa dele, e ele fala: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, vai dizer uma só palavra e meu servo será curado. Né? E ele fala assim: eu tenho servos, né, que estão sobre o meu domínio, eu exerço sobre eles, né, um poder de autoridade. Eu digo a um vai, ele vai. Digo a outro vai lá, ele vai. Então, sabemos que ele escuta a oração daquele que é humilde, né? E a gente precisa então parar também para escutar o Senhor, ter essa escuta profética do Espírito Santo, né? Se submeter realmente a tudo isso, tá? E quando a gente não faz isso, a gente corre o risco, né, de estar na mentira. E a mentira ela não vai ajudar em nada, colaborar em nada com a evangelização, nós sabemos disso. Pessoas que muitas vezes dão um falso testemunho, achando que vai colaborar com a ação de Deus, com aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, e o efeito é o contrário, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, não é? E a gente vê um exemplo dos exorcistas que estão lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 13 e 16, em que eles vendo as pregações de Paulo, eles se enveredam também a querer fazer como ele. E aí o que acontece? Ele vê uma pessoa que estava possuída por um espírito e quer exercer essa autoridade em nome de Jesus, sendo que ele não tinha. E o que o Espírito fala para ele, né? Fala: eu conheço Jesus. E Paulo, nós sabemos quem é. E vós, quem sois? Quem são vocês? E acaba batendo neles, e ao ponto deles ficarem até com as suas roupas rasgadas. Vê o que acontece? Então essa falsa autoridade também não pode acontecer. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente também é que a nossa autoridade, que vem de Jesus Cristo, é para nós, pregadores, podemos proclamar o bem sobre a vida das pessoas, né? Proclamar as graças de Deus sobre a vida das pessoas, né? Fazer e denunciar as obras das trevas, denunciar as obras do mal, e isso precisa acontecer, né? Quando nós estamos nessa autoridade. Denunciar todo o mal, toda calúnia, toda inveja, toda prepotência, vaidade, autossuficiência, proclamar a liberdade das pessoas que estão enfermas, e tudo isso sobre a autoridade que Jesus nos concedeu, que é dele, mas que ele nos concedeu. Então, mais uma vez eu falo, né, da questão da humildade, mas precisamos viver isso, tá? E lembrando sempre que quando formos preparar a nossa pregação, lembremos de quem é Deus, de quem nós somos, né? E daquele da onde nós viemos, desse Deus soberano, esse Deus de amor. Amém, irmão? Quero proclamar sobre a sua vida as bênçãos de Deus, e principalmente que você seja liberto de todo mal, que o Senhor possa te conceder toda a graça de bênçãos na sua vida espiritual, para que você possa
entender aquilo que a gente falou aqui agora neste momento. Abra o teu coração e deixa que o Espírito Santo possa te conduzir. Amém? Agradeço aqui, né, essa participação que você teve comigo, meu irmão. Desejo a você realmente as bênçãos que caem do céu sobre você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.